Lúcia é uma garota de 16 anos, normal. Ele diz normal porque ele tem toda uma explicação sobre como é o funcionamento dos poderes nesse universo e basicamente as pessoas têm um certo instinto associado a algum animal e quando a pessoa tem a habilidade ela consegue controlar o poder associado àquele animal, mas sempre correndo o risco de cair na natureza animalesca do animal também. Vamos voltar aqui. Viu como eu consegui explicar rápido? O poder da história? Enfim. Até que ela chega da escola atrasada e vê que todos foram mortos. Encontra um animal humanoide. Sua namorada está lá, mas acaba morrendo salvando ela. A namorada morre, né? Lúcia sente uma raiva enorme que desperta um instinto animal que ela ainda desconhece. O predador ataca a Lúcia, mas a garota entra voando pela janela. Aí explica quem que é o predador. E desvia Lúcia do ataque. Mas o monstro foge antes delas perceberem. Arya sente o instinto da Lúcia e a leva para uma escola secreta onde todos têm instinto animal para conhecer seus poderes. Essa escola prepara para as pessoas para caçar os predadores. Predadores acho que são as pessoas que perderam o controle sobre o instinto animal, porque ele explica isso um pouco lá em cima. Então Lúcia entra nela para poder evitar que a tragédia aconteça novamente. Nessa escola os alunos fazem missões de caçar predadores para adquirir pontos e poder fazer missões mais difíceis. Os melhores alunos são mandados para missões exclusivas, mas eles nunca voltam. Todos acreditam que a missão é tão difícil que eles morreram, porém o diretor dessa escola está trabalhando para o governo, vendendo seus melhores alunos para o governo, governo, para serem usados como armas de guerra. Uma cientista que descobriu um meio de diminuir esse instinto animal foi assassinada porque isso poderia acabar com seus planos. Existe uma organização que busca exterminar todas as pessoas que possuem um forte instinto animal, pois eles acreditam que elas serão um risco para a sociedade. Ele coloca aqui um resumão, eu quero ler esse resumão, vamos lá. Após um ataque à sua escola e ver sua amiga morrer na sua frente, Lúcia descobre que tem poderes e vai usar para evitar que uma tragédia como essa aconteça novamente. Perfeito! Foi uma sinopse, um resumo perfeito, realmente, cara. O que eu falo aqui em relação ao texto que estava antes e como ele é? A gente tem uma descrição do primeiro capítulo e depois alguns pontos jogados, mas esses pontos eles não parecem ter uma correlação direta com a Lúcia e com o objetivo dela. Ela vai crescer nessa hierarquia até o ponto de ser vendida para o governo. A gente está parecendo trabalhar numa história muito longa e que aí talvez, sei lá, a gente vai indo e se esse é o objetivo da história, por que talvez não colocar isso um pouco antes ou algo assim, sabe? Essa construção da Lúcia crescer na hierarquia da escola até ir para o governo vai funcionar, vai ser necessária dentro da história para que quando ela chegue lá a gente desemboque numa outra história? Ou seria tipo meio que uma divisão? Por exemplo, em vez de trabalhar talvez no modelo de série, a gente trabalharia nesse modelo onde ela vai querendo que essa tragédia, vai querendo impedir que tragédias assim acontecessem, ou seja, indo pro lado de crescer na hierarquia da escola, que é fazer missões para impedir os predadores, né, as pessoas que perderam o controle sobre o seu instinto animal, ela vai fazendo isso e tal, e acreditando que tudo aquilo está certo e algo assim, até chegar no ponto final da história, onde ela consegue chegar no ápice da carreira, digamos assim, que é virar esses alunos que vão ser vendidos para o governo. E aí talvez, nesse caso, a gente tem como se fosse uma história fechada, onde o objetivo final da história é a Lúcia crescer nisso e talvez derrotar um grande vilão, um grande predador que está causando muito problema e tal, um negócio assim, e aí isso fazer a promoção dela e ser a recompensa que ela vai ter trabalhando numa história fechada. E aí depois a gente tem uma história que seria uma continuação, porém também fechada, onde ela descobre sobre essa questão de ser vendido para o governo e aí ela será então vendida para o governo e ela começa a questionar tudo que ela viveu naquele volume anterior, digamos assim. A gente não trabalha... É uma série, em termos de ser contínua, mas é um modelo de série que eu tenho cada vez pregado mais aqui no canal, né, que é um modelo que eu usei em Makai e que na minha opinião funciona muito bem, que é onde você constrói histórias fechadas, né, mas depois você continua elas com novas histórias fechadas, mas que se passam, vamos dizer, cronologicamente uma após a outra. Então, quando você pega todas essas histórias, elas funcionam como se fossem uma série, mas se em algum determinado momento você fale, cansei dessa história, não quero mais fazer, você tem ali a história fechada para entregar para alguém sem que fique aquele negócio sem final. É tipo um filme. A qualquer momento, basicamente, um filme ele pode ser terminado, vamos dizer assim, uma série de filmes. Então, você assistiu lá o filme 1, o filme 2. Se o cara não fizer o 3, beleza, acabou ali. Vamos pensar no Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Sam Raimi, lá, o original. A gente teve Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3. Existiam planos para acontecer um Homem-Aranha 4. E aí, por várias coisas do mundo real
que não são coisas de dentro da trama, nunca aconteceu esse Homem-Aranha 4. E beleza, 1, 2 e 3 funciona, as pessoas podem assistir e podem acompanhar como uma obra completa. Claro que não é a mesma coisa como, por exemplo, os Batman do Christopher Nolan. Batman 1, o Batman Begins, Cavaleiro das Trevas Ressurge. Foi pensado para realmente ter 3 filmes e se concluir ali. De qualquer modo, se o cara quisesse inventar o 4, ele poderia inventar o 4. Mas ele não quis, concluiu ali, fechou, tá beleza. Eu acho que o melhor jeito que a gente pode trabalhar com séries no Brasil eu acredito que seja numa forma parecida com um filme. Porque é diferente de quando você tem uma série, por exemplo, e aí a série é cancelada. Quando a série é cancelada, ela fica sem final. Ela simplesmente acaba do nada e fica sem final. E aí é horrível você acompanhar uma série sem final. Tanto que muitas delas acabam morrendo até. Eu digo morrendo no sentido de você não vai ter pessoas que vão assistir essa série depois. Ao contrário de outras séries que tiveram final. Se você não está acompanhando uma série hoje, mas essa série teve final, vamos dizer assim, ou séries do passado que tiveram final, você tem chance de acompanhar essas séries hoje. Você tem, às vezes, interesse de acompanhar, porque você tem uma obra fechada do começo até o fim. Já obras que não tiveram final, que foram canceladas, geralmente você tem uma tendência menor a querer acompanhar essas obras, porque você sabe que elas não vão dar em nada. Né? Não vão ter aquele sentimento de completude, vai ter aquela, como se ela fosse cortada no meio, né? Que é o conceito de cancelamento. E aí, dentro desse sentido, que é o que mais acontece com séries de mangás feitas por brasileiros, infelizmente, eu sempre reforço isso aqui, são séries que foram largadas na metade porque o autor teve outros problemas, ou outros interesses, outras coisas, e aí não terminou aquela série, e aí ela foi largada. E aí, por isso que eu acredito que esse modelo de, vamos dizer, livros, digamos assim, então você tem um volume fechado, aí depois tem um outro volume fechado, que pode ser considerado um 2, mas se ele terminar naquele 2, terminou, ok, fechou, ou se você quiser continuar, você continua, e o leitor não é prejudicado por conta das implicações pessoais da vida do autor, por exemplo.